Boa noite e, como prometido é devido, cá estamos nós para levar até si o dia-a-dia desta magna casa, que é a Assembleia Nacional. Não saia daí. No decorrer dos últimos dias, o Parlamento foi palco de acesos debates sobre a proposta de lei que aprova o novo Código Penal. O objetivo é ajustar o instrumento legal à realidade social angolana. Fica agora com o essencial das discussões na especialidade. A proposta do novo Código Penal, que recentemente esteve em debate nas comissões de especialidade da Assembleia Nacional, tem em conta os valores e os princípios consagrados na Constituição da República de Angola e nas convenções internacionais das quais Angola faz parte, traduzindo-se no respeito pela dignidade da pessoa humana e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Os parlamentares tiveram um debate profícuo sobre o documento. Responsabilização dos crimes praticados por menores. Temos de ter cuidado porque os nossos filhos hoje com 14, 15 anos têm um raciocínio, o que aí está, eu acho que não ajuda muito, até pode induzir a que os adultos obriguem as crianças a cometerem crimes e vão se tornar adultos delinquentes. E vamos ter uma sociedade de bandidos porque os crimes reiterados que foram praticados não constam do registro. Se pedirmos um certificado de registro criminal, não vem. Mas não significa que o registro não está. O registro está lá, só que não é publicitado. É preferível graduar os crimes que devem constar do registro dos menores e aqueles que não devem constar do que deixar até os 18 anos e a partir dos 18 anos descrever e impedi-los de entrar na vida profissional normal. Coabitação entre o direito costumeiro e o direito positivo. Nós não podemos continuar a ignorar os costumes. A Constituição reconhece os costumes e o limite à dignidade da pessoa humana. Desde o início da discussão que se está a tocar essa questão. A lei aqui no Código Penal está-se a referir à lei no sentido formal. Quando se diz na linha C, no cumprimento de um dever imposto por lei ou por ordem legítima da autoridade, este adjetivo legítimo não é da autoridade. Não é a autoridade que tem que ser legítima, é a ordem que tem que ser legítima. O princípio da legalidade é aqui para a ordem jurídica normativa, escrita, e a Constituição protege e distingue dos dois. Uma eventual menção aqui, uma espécie de o direito penal, a ordem jurídica, jurídico-legal, procurar criar uma proteção ao costume, podia até estar a subalternizar. A aplicação de molduras penais versus cúmulo jurídico. O nosso código tem que ser pensado na nossa realidade, não pode ser pensado na outra realidade. Por isso, Sr. Presidente, é uma questão de análise profunda. Se for isso, a questão da prorrogação de penas, corremos o risco de introduzir em quaisquer circunstâncias, situações difíceis que um dia poderão recair sobre nós próprios que estamos aqui. Mas os nossos juízes, por qualquer razão, não fazem uso nem da prorrogação, nem da aplicação de medidas de segurança, quando até elas são necessárias. E não fazem uso, por vezes até, da própria liberdade condicional, que são mecanismos que a própria lei quase que impõe, mas se nós formos a ver em termos estatísticos, verificamos que todos estes mecanismos que deveriam ser utilizados no âmbito da execução da pena, nós utilizamos pouco. A 6ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional vai realizar um workshop sobre indicadores múltiplos de educação e saúde e divulgou-nos em exclusivo os preparativos que antecedem este encontro. A Comissão de Saúde, Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia realiza amanhã, dia 10 de agosto, um workshop sobre indicadores-chave econômicos e sociodemográficos. A obtenção de informação e dados estatísticos referentes à real situação em que se encontram os setores da saúde e da educação em Angola, bem como a situação socioeconômica do país, está entre os objetivos da 6ª Comissão da Assembleia Nacional, tal como avançou o seu presidente, Manuel da Cruz Neto. Nós vamos organizar um workshop no próximo dia 10 de agosto, um workshop sobre
os indicadores múltiplos e de saúde, tendo em conta o inquérito que o INE realizou para os anos de 2015 e 2016. O objetivo nosso, em princípio, é capacitar os deputados, porque, como sabe, o Parlamento tem duas dimensões importantes, que uma é a dimensão parlamentar, que tem a ver com a feitura de leis e a fiscalização e o controle dos atos do Executivo, mas tem uma dimensão também que é a da representação popular. E aqui o que importa é conhecer, então, como é que as políticas públicas estão a intervir na vida dos cidadãos. Ainda sob o encontro, Manuel da Cruz Neto avançou que as informações que serão colocadas à disposição dos deputados vão contribuir para a realização dos seus trabalhos. É necessário um conjunto de conhecimentos e informações que permitam com que o seu trabalho possa ser corretamente realizado. É neste sentido que nós chamamos então para a Assembleia Nacional o Instituto Nacional de Estatística, por um lado porque é a instituição que representa a fiabilidade dos dados estatísticos do país e por outro lado, como eu já referi, que preparou então este conjunto de indicadores múltiplos de saúde. Nós somos uma comissão de saúde, educação, ensino superior, ciência e tecnologia e, como deve perceber, ao nível da comissão de trabalho especializada, nós devemos buscar o máximo de informação, buscar a verdade sobre as coisas de tal maneira que nós possamos legislar corretamente. Por outro lado, o presidente da 6ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional disse que a realização deste workshop irá apontar os reais caminhos para atingir o desígnio do Plano Nacional de Desenvolvimento. Estes indicadores múltiplos, na verdade, são dados estatísticos que nos permitem aferir uma determinada situação concreta. Nós procuramos a verdade e os indicadores, como são estatísticas e que são objetivamente controláveis, permitem-nos ver se, de facto, nós estamos a seguir na direção certa. Permitem-nos ver se aquilo que foi projetado nos planos de desenvolvimento, nos programas de governação, estão realmente a ser implementadas da maneira como foi definido e se está certo na direção certa e no tempo certo. E prosseguimos, a Assembleia Nacional aprovou recentemente o projeto de resolução que aprova a ratificação pela República de Angola do protocolo de emenda ao Acordo de Marrakech. O referido acordo vai permitir que Angola passe de país menos avançado para país de rendimento médio. Estas medidas de facilitação de comércio são importantes para o processo de diversificação económica. O Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio, aprovado na 9ª Conferência Ministerial, realizada em Bali, na República da Indonésia, em dezembro de 2013, representa um importante instrumento na implementação da simplificação dos procedimentos relativos ao comércio internacional. A adesão de Angola a este acordo reveste fundamentalmente no asseguramento da sua integração na economia internacional, da qual resultará na redução gradual de dependência da exportação do petróleo, bem como promover o relançamento dos setores produtivos. Este acordo visa exatamente isso, portanto, introduzir regras que facilitem as trocas comerciais, nomeadamente a circulação, a saída e o desalfandegamento das mercadorias, como disse, incluindo as mercadorias em trânsito e, ao mesmo tempo, portanto, dá a possibilidade destes países menos avançados de irem implementando o acordo à medida das suas capacidades, portanto, e das suas possibilidades. Traz um grande desafio este acordo, que é o da capacitação, formação dos quadros, dos técnicos nacionais, que naturalmente vão evoluir para outros patamares, um pouco como aquilo que se está a passar já a nível da nossa Autoridade Geral Tributária, nomeadamente na área das alfândegas. O comércio tem também estes procedimentos. E depois dizer que não é apenas o acordo de facilitação do comércio, portanto este acordo vem facilitar a implementação de outros acordos, nomeadamente o acordo das regras de origem,
que permitem a classificação das mercadorias, ou seja, estabelecer a origem das mercadorias de acordo com outras regras que o próprio Acordo das Regras de Origem estabelece. Ou seja, Angola pode exportar produtos de origem angolana que não sejam totalmente produzidos no país. Todavia, o projeto de resolução que aprova a ratificação de Angola ao protocolo de emenda ao Acordo de Marrakech segue agora os seus trâmites normais para a sua efetivação. Ratificamos a emenda, o protocolo de emenda ao Acordo de Marrakech, que vai integrar, ou que já integrou no cômputo dos seus anexos, o Acordo de Facilitação do Comércio. Angola terá agora como primeiro passo que apresentar quais são as disposições do acordo, que são variadíssimas, de que quer implementar imediatamente. Portanto, e depois quais são as que querem implementar numa segunda fase e quais são as que querem implementar só depois de uma assistência técnica adequada, de sentir que tem técnicos de facto capazes e competentes para o fazer. A Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Oficial Portuguesa reuniu-se em São Tomé de 30 de julho a 1 de agosto. O encontro, que celebrou os 20 anos da Associação, reconheceu o sucesso na execução de vários programas de cooperação que têm permitido a melhoria dos serviços da administração parlamentar dos países da CPLP. Facto confirmado pelo Secretário-Geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, numa entrevista concedida ao nosso programa. Foi o 19º encontro da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Durante 3 dias, para além da partilha de boas práticas, foi também passado em revista o trabalho que tem sido desenvolvido pela organização, que tem como principal propósito a troca de experiências, como nos diz o Secretário-Geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri. A nossa associação surge, tendo como apanágio a Assembleia Parlamentar, a CPLP, portanto, a Assembleia Parlamentar dos Países de Língua Portuguesa, e da União Interparlamentar, que é o IP, atendendo que os deputados estão, nestes grupos de amizade, estão organizados em vários foros internacionais. Nós também julgamos que deveríamos, porque nós somos o suporte técnico material da ação parlamentar. Também julgamos que deveríamos ter uma associação no intuito de melhorarmos a nossa prestação, nós como servidores do Parlamento. Nós idealizamos um plano de formação que permite a troca, de quadros nos vários parlamentos. Dos vários domínios que existem na administração parlamentar, há um domínio que é de extrema, hoje, que é de extrema importância, que é o domínio das tecnologias de informação, porque todos nós decidimos a priori iniciar um processo de desmaterialização, processo esse que se cinge na redução de custos e na facilitação, da comunicação, quer interna, quer externa, e também que permite com que os nossos serviços sirvam melhor os interesses dos nossos deputados de forma muito mais pontual, de forma muito mais célere. Este é o domínio em que as nossas relações, ao nível da Associação dos Secretários-Gerais, se têm acentuado, muito mais. Nesse âmbito, à margem deste 19º encontro, as administrações parlamentares angolana e santomense assinaram um programa de cooperação, como nos explica o secretário-geral da Assembleia Nacional. Foi efetivamente para dar mote ao programa de cooperação que existe. Concebido que nós temos estado já num estágio avançado do processo de desmaterialização ao nosso nível, e São Tomé mostrou-se interessado em beber um bocadinho da nossa experiência. Efetivamente, colocamos também como uma das ações que poderão ser do interesse de ambos os parlamentos para a nossa relação de trocas de experiência.
Para além dos programas de cooperação assinados em São Tomé, a administração parlamentar angolana assumiu outra responsabilidade: presidir a Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa já no próximo mandato. A presidência rotativa e respeita a ordem alfabética. Mas por razões de ordem interna de Timor-Leste, eles abdicaram a presidência. E logo Angola foi chamada à presidência. A única razão que Timor-Leste não assume a presidência é porque eles estão numa fase, após as eleições, numa fase de, digamos, de reorganização, numa fase de definição de alguns aspectos e de mutações de funcionários em várias posições. Tivemos que assumir a presidência, portanto, este ano, a partir deste mandato, vai ser nosso, vai exigir de nós algum trabalho. E estamos em crer que, com as experiências já acumuladas, nós vamos conseguir dar resposta aos desafios que a Associação dos Secretários-Gerais se prestam. E na edição de hoje da rubrica A Voz do Cidadão, vamos falar da pausa parlamentar, o período de 2 meses em que a Casa das Leis não realiza nenhuma sessão plenária ordinária por imperativo regimental. Durante este interregno, muitas vezes confundido com férias coletivas, a Assembleia Nacional não fica inativa das suas atividades e nós explicamos o porquê. Quando o assunto é pausa parlamentar, muitas dúvidas pairam no ar. Bem, por mim, a pausa parlamentar é quando os deputados saem de pausa e ficam um pouquinho descansando em casa. Ou outros viajam e outros, quem sabe, né? Há muita coisa para fazer. Então, relaxando a memória para depois voltar à atividade normal. Pausa parlamentar é quando os deputados fazem uma pausa das suas atividades, mas ainda assim os outros órgãos da Assembleia Nacional ou do Parlamento continuam em funcionamento. Penso eu que são férias dos deputados, né? Penso que é uma altura em que o Parlamento fica praticamente fechado e penso que até o próximo ano, né? É aquele período em que os deputados ficam de pausa, sem qualquer atividade. No entanto, a Assembleia Nacional continua a fazer os seus trabalhos internos. Penso que essa é a informação que tem, né? Acho que esta a resposta correta. Não tenho exatamente em mente, mas se a memória não me atrasou, estamos a falar em aproximadamente 3 ou 4 meses. Estou em crer que a pausa parlamentar é isso. Os deputados têm tempo para refletir profundamente e em como vão elaborar seus trabalhos para as próximas atividades, e também é uma oportunidade que eles podem aproveitar, não é, para poderem traçar metas e objetivos para com a população, uma vez que os deputados são os entes representantes do povo na Assembleia Nacional. Para mim, na minha opinião, a pausa parlamentar é quando os deputados entram de férias, mas o Parlamento não fecha. É o período que não há sessões plenárias, os deputados vão de férias, mas a Assembleia não fecha. Pois, vamos então proceder aos devidos esclarecimentos. Quando é que os deputados estão de pausa? Nessa pausa, que vai iniciar, portanto, a 16 de agosto e termina a 14 de outubro. Depois também verificamos uma pausa, portanto, a 20 de dezembro a 4 de janeiro. Por quê? Porque neste período nós vamos estar em quadra festiva, né? Portanto, dezembro é o mês da quadra festiva, então o regimento hoje define, portanto, também esse intervalo para que os seus deputados passem, portanto, a quadra festiva com os seus familiares. A propósito, eu gostaria de saber como é que a Assembleia Nacional funciona durante este período de pausa. Portanto, ela continua o seu trabalho normal. Agora, não se verifica, sim, aquelas atividades intensas que nós temos da apreciação das leis, portanto, em comissões. Não temos, portanto, se verifica um ritmo mais lento,
Portanto, mas os trâmites normais de entrada de documentos ao Gabinete de Excelência do Presidente da Assembleia Nacional para que ele possa admitir as leis de várias iniciativas, né? Podem ser do Executivo, podem ser dos grupos parlamentares ou dos deputados, o Sr. Presidente continua a receber, portanto, os trâmites normais ao despachar os documentos, normalmente, portanto, no seu gabinete. Pode mandar até as comissões de trabalho especializadas, porque, embora se observe essa pausa, mas os deputados internamente vão fazendo o seu trabalho. Só não há, portanto, essa apreciação das leis, das resoluções ou outros documentos em sede das comissões de trabalho especializadas. Podem ser realizadas sessões plenárias extraordinárias neste período? Pois, porque nesse período que se observa os intervalos, a pausa parlamentar da Assembleia Nacional, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional, que é o órgão que assegura o funcionamento efetivo da Assembleia Nacional nesse período em que a Assembleia Nacional está a observar o seu intervalo, ela, nos termos da Constituição da República de Angola e do próprio regimento da Assembleia Nacional, tem essa competência de convocar extraordinariamente a Assembleia Nacional, face à necessidade, portanto, de se analisar assuntos de caráter urgente. E é com esclarecimentos sobre o que é a pausa parlamentar que damos por concluído mais um programa. Já sabe, parlamento.ao é o nosso correio eletrónico que o coloca em permanente atualização com as principais atividades parlamentares. Na próxima quinta-feira o nosso encontro será na Rádio Nacional de Angola para mais um programa, um espaço que é da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Recordo-lhe que as portas desta magna casa estão sempre abertas para todo e qualquer cidadão interessado em acompanhar as sessões plenárias. O Parlamento, mais perto de cada angolano. Boa noite.